Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, você encontra todos os episódios do nosso programa, todo o conteúdo em áudio, mas também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz e publica por lá. E hoje vamos falar sobre perfis de liderança no que diz respeito ao alinhamento estratégico e à própria conduta nas abordagens de marketing. Em alguns momentos, uma liderança que necessariamente precisa ser mais visionária, em outros momentos que ela necessariamente precisa ser mais operacional. E qual o dilema que se apresenta para muitas empresas? Porque em determinados momentos a liderança mais visionária precisa sair de cena ou pelo menos abrir caminho para uma liderança mais operacional, e quando acontece justamente o contrário, em que momentos essa organização deve estar voltada para estratégias, por exemplo, mais agressivas no que tange ao lançamento de produtos, ou em que momentos ela deve se voltar para as abordagens em um formato mais padrão de mercado. Há algumas semanas eu gravei aqui com o nosso querido amigo Lucas Xavier em mais um episódio do Up to Date, e nós falamos sobre a situação da Tesla e de outras montadoras que são focadas 100% em veículos elétricos. Em alguns casos, como o da própria Tesla, a empresa foi capaz de introduzir um novo produto inovador, mas agora parece ter dificuldades maiores para estabelecer políticas comerciais e de marketing que façam o negócio se transformar efetivamente em uma operação sustentável. Para muitas empresas, em especial no mercado de alta tecnologia, essa se tornou uma abordagem comum. Eu não tenho um modelo operacional que se paga, pelo menos por enquanto, mas eu mantenho essa empresa altamente capitalizada, gerando sempre um novo hype e jogando para o alto as expectativas dos investidores e do mercado em geral. E esse nem seria o caso para a gente tratar no episódio de hoje, porque o objetivo é falar sobre as diferentes abordagens estratégicas e o perfil de liderança demandado nesses diferentes contextos. Mas na prática, esse assunto tem relação direta com também o nível de desenvolvimento de um mercado e com o próprio ciclo de vida de produto. Também é um tema que tem uma camada ali ligada diretamente à orientação estratégica. Inclusive, uma das escolas do pensamento estratégico, a chamada Escola do Empreendedorismo, vai ter uma solução própria ali para lidar com esse dilema, ter uma visão mais empreendedora, ter um olhar mais para o futuro e para a construção de mais inovação, ou ter um olhar mais para o presente, ter um olhar mais para os dilemas atuais. Na escola empreendedora, uma das soluções seria manter o empreendedor / fundador dentro da empresa e ter um diretor executivo, o CEO, como responsável ali pela condução da estratégia presente. Você teria essas duas figuras ali com funções e objetivos distintos dentro da empresa. Mas vamos entender primeiro o problema para depois a gente comentar sobre as possíveis abordagens estratégicas que são mais adequadas em cada caso. Quando eu pensei nesse tema, a minha primeira ideia, inclusive como título do episódio, era liderança visionária versus liderança operacional. O dilema entre planejar o futuro e administrar o presente.
Porque na prática, esse é o problema. Manter uma orientação estratégica visionária quase sempre deixa de lado os elementos que são fundamentais para manter a empresa saudável no presente. Quando a gente fala da Tesla, da Rivian e outras montadoras chamadas de Pure EV, quer dizer, que são focadas no desenvolvimento e na fabricação de veículos 100% elétricos, essas companhias de cara têm um desafio enorme, que é vencer o chamado abismo na curva de adoção da inovação. Para quem não está familiarizado com esse modelo, a curva de adoção mostra que produtos e serviços inovadores quase sempre passam pelo crivo dos entusiastas, que são aquelas pessoas apaixonadas pela tecnologia, que estão dispostas a adotá-las, mesmo tendo pela frente aquelas dificuldades iniciais que são padrão. E você tem os visionários, aquele grupo que consegue ver essa nova tecnologia e perceber um potencial uso disso em novos produtos, em diferentes aplicações, para potencializar ali uma ruptura de mercado. Esses dois grupos podem ser interessantes, mas tendem a representar no máximo ali 15% do mercado potencial. Os outros 85% do mercado representam uma parcela bem mais tradicional dos consumidores, do tipo que não costuma se empolgar ou de ser convencido por qualquer coisa. E normalmente chegar nesse mercado mais massivo depende da empresa criar estratégias muito assertivas, porque entre esses dois grupos iniciais e o mercado de massa existe o chamado, entre aspas, abismo. Isso quer dizer que muitos produtos e serviços inovadores acabam falhando em atingir o mercado de massa. Ou eles vão ter que se contentar em servir apenas um pequeno nicho de adoradores, ou eles acabam de fato sucumbindo, principalmente quando são negócios que estavam alavancados, que receberam dinheiro de investidores e que tinham uma expectativa de retorno muito alta. Ou seja, essas montadoras de puramente elétricos, encabeçadas ali pela Tesla, foram muito competentes em fisgar esses dois primeiros grupos, mas agora elas enfrentam o principal desafio de qualquer produto inovador, que é atravessar o abismo e conseguir se estabelecer em segmentos de públicos massivos. E esse não é um desafio simples, porque não se trata apenas de ajustar a estratégia. Quase sempre, um novo mercado massivo vai demandar também uma mudança de chave referente à visão e como a empresa responde aos inúmeros estímulos externos. E é aí que a liderança visionária começa a não se adequar mais. Para os estágios iniciais da organização ou para o lançamento de produtos inovadores, esse perfil de liderança visionária vai ser sempre fundamental. Ele que vai ter a energia para vender o novo projeto, para perceber as possibilidades futuras, para estabelecer alianças e novos negócios com visionários. Esse vai ser aquele perfil que vai atrair e convencer investidores, vai gerar o hype, vai estabelecer as principais narrativas e o storytelling da marca. O autor Geoffrey Moore, no seu livro Atravessando o Abismo, dá especial atenção a esse desafio. Na visão dele, a empresa nos estágios iniciais da difusão da inovação precisa de um perfil específico não apenas para as lideranças, mas também para equipes de vendas e para os times em geral. Quando a empresa consegue estabelecer o seu projeto inovador e passa a mirar nos mercados de massa, na visão do Moore, as lideranças e a própria equipe de vendas também devem ser trocadas. Claro que o autor defende que isso seja tudo articulado desde o início, evitando criar um clima ruim ali, uma disputa interna entre os times, o time dos inovadores e o time que vai assumir a condução do negócio quando esse entra numa dinâmica mais tradicional. Mas de todo modo, ele diz com todas as letras, olha, é interessante que se faça essa troca, porque os desafios vão ser de uma natureza diferente, e aí aquele camarada ou aquele grupo que tinha essa liderança visionária precisa ser substituído por uma equipe de gestão que tenha o foco na operação presente. Isso porque, enquanto estabelecer o projeto inovador depende de um perfil talvez mais alavancado, mais criativo, quando a coisa vai para os segmentos massivos, esse perfil demandado muda. Agora a empresa precisa de planejamento, precisa de processos, precisa de dinâmicas de controle, de garantias de entrega, etc. A empresa vai precisar de estratégias comerciais mais elaboradas para se estabelecer em diferentes canais de vendas e precisa construir parcerias que garantam que o produto
passe a segurança necessária, cumpra as promessas feitas para conquistar um público mais exigente e que não vai se contentar apenas com o entusiasmo ou a paixão dos grupos adotantes iniciais. É por isso que o perfil muda. Por isso a empresa precisa estar muito mais ancorada em processos e na sua operação do dia a dia. Não se trata mais apenas de estabelecer uma visão e de abastecer o sonho dos perfis mais apaixonados. Agora a empresa precisa ter uma operação saudável e começar a trazer retorno para quem apostou suas fichas nelas de início. Quando a empresa se estabelece em um mercado massivo, ela também passa a ter algo que não tinha quando era apenas um projeto inovador nos seus estágios iniciais. O que ela passa a ter? Concorrência. Porque, na realidade, produtos e serviços inovadores atingem plenamente o mercado de massa quando o conceito já está bem estabelecido. Aquele conceito original que era bastante inovador, ele passa a já estar estabelecido e consolidado o suficiente para que o consumidor médio possa fazer as suas comparações. E, nesse caso, temos já concorrentes, mesmo que sejam concorrentes indiretos, ou seja, aqueles concorrentes que não são necessariamente do mesmo setor que você. E só por adicionar a concorrência nessa equação, a abordagem estratégica já muda por completo, porque no mínimo o nível de pressão vai aumentar. Ainda usando as montadoras de veículos elétricos como exemplo, a maior parte delas enfrenta dificuldade porque se estabeleceu relativamente bem com os apoiadores iniciais, mas não consegue ter uma abordagem sólida para lidar com os mercados massivos. Claro que a gente não pode reduzir o desafio dessas empresas a apenas isso. Existem também desafios de produto, como a questão do custo das baterias, tem a questão da infraestrutura de recarga, tudo isso também pesa. Mas vocês podem ter certeza que o componente da orientação estratégica para visões muito grandiosas, enquanto ações muito mais plausíveis e que poderiam mudar o resultado são deixadas de lado, isso faz toda a diferença. A Tesla ainda é possivelmente o melhor exemplo, até por ser o mais visível. Ao direcionar sempre seus esforços para a próxima inovação, a empresa não consegue criar políticas focadas para estabelecer a marca junto aos consumidores médios. Isso cria uma situação inclusive paradoxal. A empresa continua capitalizada, ou seja, os investidores e acionistas continuam acreditando nas promessas fundamentais ali da marca, enquanto as vendas vêm caindo desde o ano passado. Hoje a montadora tem uma concorrência muito mais agressiva em várias partes do mundo e o próprio Elon Musk já se manifestou publicamente sobre o seu grande receio em relação aos concorrentes chineses desembarcando em solo norte-americano. E apesar de todos os problemas e dificuldades já sabidos há meses ou até mesmo há mais de ano, a empresa permanece inerte nesse sentido. A resposta que a Tesla dá para os desafios do presente e para o aumento da concorrência é novamente tentar criar expectativas super positivas para o futuro. Novos robôs, novos sistemas de inteligência artificial, robotáxis, direção autônoma, etc. Mas nem o que ela prometia no passado ela conseguiu entregar. E para os desafios do presente, ela continua projetando para o futuro sem fazer quase que nada para tentar defender o mercado ou conquistar uma fatia maior do mercado hoje. Ou seja, a orientação continua sendo para a visão de futuro, nada que seja focado em resolver os desafios do mercado presente. Se a gente olhar para outros setores que já passaram por esse processo de maturação, se a gente quiser evidências mais concretas de como a postura muda nessas empresas, vamos olhar o caso dos próprios serviços de streaming, que a gente fala bastante aqui no canal. A mudança, por vezes, é tão radical que muitos passam a encarar isso como uma nova fase de descaso para com o público e para os seus consumidores leais. A mudança na postura da Netflix, por exemplo, é resultado da empresa ter atravessado com muito sucesso o abismo, mas agora está em um mercado massivo cercado de concorrentes por todos os lados. E aí a coisa fica muito mais complicada, logo eu preciso ter estratégias que possivelmente não vão soar tão simpáticas e vão ser um pouco mais duras em relação à maneira como essa empresa dialoga com os diferentes grupos da sociedade.
E aí vocês lembram do título que eu sugeri para esse episódio? No final das contas eu nem sei se esse título ficou no caso, né? Que a gente grava depois que vai montar o título e tudo mais, mas o título original era o dilema entre planejar o futuro e administrar o presente. Pois é, as lideranças visionárias vão ter sempre essa grande dificuldade em trazer as questões para o foco atual. Tem muita gente que aponta essa dualidade, inclusive na Apple, comparando Tim Cook com o Steve Jobs. O lendário fundador da Apple tinha de fato um faro acertado para o futuro, mas pelo menos no seu início de carreira, talvez tivesse grandes problemas também para administrar o presente. Isso inclusive pode explicar em parte os seus atritos ali com o conselho da Apple e com o antigo CEO, o John Scullin, que o próprio Jobs havia contratado. Um queria administrar o presente, o outro queria todo o foco da empresa no futuro. Quando Jobs retorna para a Apple, sua postura é bem mais comedida e talvez ele tenha buscado se cercar de pessoas que complementassem suas competências. E aí que entra o Tim Cook. Desde a morte do Jobs, Cook assumiu a companhia com uma postura bem menos showman que Jobs tinha. Certamente não é o camarada com o perfil mais visionário que temos por aí, tanto que a principal reclamação desde então é sobre a falta de inovação da marca, mas por outro lado é inegável que o Tim Cook fez a operação da Apple uma máquina de imprimir dinheiro, hoje com valuation que passa da casa de 2 trilhões de dólares. Agora, talvez Apple e mesmo a Netflix não sejam os melhores exemplos, porque aí a gente está tratando de empresas que já atravessaram o abismo. A Apple há pelo menos 3 décadas. Quando olhamos para as montadoras de veículos elétricos e outras tantas empresas de tecnologia que atuam em diferentes setores, é nítida a diferença, porque eles ainda estão nesse processo de atravessar o abismo e se estabelecer em mercados de massa. É o caso também dos óculos de realidade virtual ou dos dispositivos de realidade aumentada. E é nesse ponto de transição que essas dificuldades tendem a se tornar mais evidentes. Como eu disse no início, a escola do empreendedorismo, como o próprio nome sugere, dá um peso muito maior ao visionário, para que ele defina a abordagem estratégica, dite os rumos da inovação, mas a própria escola sugere que a posição de CEO seja dada a um administrador extremamente competente. Portanto, os papéis ficam divididos entre o visionário, que direciona o propósito futuro, e a direção executiva, que faz as coisas funcionarem no presente. Agora, é claro que na teoria a coisa é muito simples. Na prática, esse pode ser um cenário de muita tensão, de muitos atritos. O próprio exemplo do Jobs versus o John Scullin dentro da Apple serve como alerta. Por fim, eu acho que vale a gente falar de um derivado da liderança visionária que se tornou muito comum nos últimos anos, que é a liderança totalmente picareta. Não é por acaso que recentemente a gente teve N casos de CEOs que foram presos, podemos citar a FTX, a Teranos como alguns exemplos, e outros que sabidamente possuem uma conduta imoral ou que não sentem nenhum constrangimento em mentir ou passar por cima dos próprios pares para obter atenção, manterem o hype e conseguirem o maior valuation possível no menor espaço de tempo. O próprio Elon Musk e o CEO da OpenAI, Sam Altman, seriam casos desse tipo de conduta, no meu ver, bastante questionável. Para esses empreendedores, entre aspas, vendedores de ilusões, não se trata apenas de construir narrativas e projetar seus produtos e serviços para um futuro viável, mas mentir mesmo, descaradamente, prometendo coisas que eles próprios sabem que não serão capazes de entregar. Tudo com o objetivo de inflar ao máximo o mercado, aumentar sem parar o valor das ações, garantir o maior IPO já realizado e etc, etc, etc. E aí vai existir toda uma escola e uma linha de raciocínio que serve meio como narrativa de sustentação para esses picaretas. Porque sem essas narrativas também eles teriam que, no final das contas, admitir que são, na verdade, uns grandes cretinos. Dentro dessa pretensa nova orientação estratégica, com muitas aspas, vale de tudo, ou quase tudo, desde que o novo negócio consiga atrair o maior volume possível de investimentos. E é por isso mesmo que eu digo que isso vai além da postura tradicional da liderança empreendedora ou da liderança visionária, porque em muitos casos a coisa toda beira a esfera criminal.
Então, por mais que existam as pretensas teorias que tentam justificar a abordagem estilo vale tudo, isso está longe de ser o que originalmente pregava a escola empreendedora. A gente não pode confundir de maneira nenhuma picaretagem com empreendedorismo ousado. De todo modo, a nossa reflexão é muito válida e importante. A gente precisa entender em que momento a empresa está e que tipo de liderança vai ser mais adequada ali. É claro que a liderança visionária, ela vai ter sempre importância. Se eu estou falando de uma empresa que pretende continuar na liderança do seu mercado, que pretende continuar inovando, eu preciso ter alguém ali que mantenha o olhar para esse futuro, que mantenha o foco nos desafios que ainda vão surgir e na construção de novas perspectivas de entregas de valor. Mas a empresa também não pode ficar só nisso e perder de vista que é imprescindível administrar o presente. E esse talvez seja o principal desafio desde sempre. É o tema do livro O Dilema da Inovação, é o tema para uma série de debates no campo do pensamento estratégico, porque de um lado eu tenho camarada que vai olhar para esse futuro, do outro lado eu tenho camarada que vai garantir que a coisa se sustente já no presente. Se eu ficar apenas no futuro, eu posso terminar como algumas empresas de tecnologia que ficaram anos aí a fio sem dar qualquer resultado positivo, sempre olhando para perspectivas futuras. Uma hora os investidores perdem a paciência e a coisa não tem um final muito satisfatório. Por outro lado, eu não posso também ser aquela empresa que se fecha em relação à sua própria operação, acha que o jogo está ganho e passa a ignorar as possibilidades futuras. Aí você pode terminar também como a IBM, que teve a liderança do mercado computacional durante décadas e depois se viu praticamente à beira da falência nos anos 90. Então vejam que é preciso buscar esse equilíbrio entre o aspecto visionário, para onde vamos, qual é o propósito, o que vamos buscar, o que vamos ter como metas audaciosas e como a coisa funciona hoje e quais são as estratégias e as abordagens para garantir o funcionamento e o bom resultado da empresa no presente. Se eu ficar focado apenas em um extremo ou em outro extremo, potencialmente eu crio distorções, exceto se a empresa estiver em momentos muito específicos da sua vida. E na sua empresa, a liderança é mais uma liderança visionária ou está mais para uma liderança pé no chão? Isso está adequado com o momento da empresa, com a situação ou com o contexto de mercado em que vocês estão inseridos? Deixem nos seus comentários suas avaliações, suas análises, suas posições para a gente continuar esse debate. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo, em todas as plataformas de podcast da atualidade. Você busca por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Lembrando sempre que também estamos no YouTube. Quem visitou o nosso site recentemente viu lá que o layout está um pouco esquisito, nosso site está passando por reformas, em breve teremos um site novo para o Talk2Biz, mas nossos endereços continuam os mesmos, talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Por fim, deixo sempre aquele pedido, se você gosta do nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, ele agrega valor aos seus estudos, ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando um bom conteúdo, um conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!